o grosso da inflação americana vem dos serviços no momento. Mas uma subida do petróleo aí para cima dos $90, $100, pode ter um efeito inflacionário muito forte às vésperas da eleição, né, e pesa muito no bolso do consumidor americano, tanto o juro alto, e eu acho que isso está machucando a popularidade do Biden, a taxa de juro alta cobra um preço, né, caro. A gente tem falado aqui de dívida de cartão de crédito, né, o americano está sofrendo com o custo do mortgage dele, da casa, e o preço da gasolina. Aí você coloca o gráfico do preço do barril de petróleo, deu uma aliviada, veja que ele foi lá a $120, que é a linha em vermelho, e aí ele voltou para casa dos 80, mas ainda é um preço meio salgado. Na pandemia ele mergulhou para $20, né? E eu acho que o Biden está preocupadíssimo. Os estoques de gasolina ali localmente eles vão vendendo para tentar dar uma aliviada nessas altas nos Estados Unidos. Ocorre que as reservas estão baixas, eles queimaram muitas reservas já de petróleo e gasolina do governo americano. Então também eles não têm muito mais espaço para fazer essas medidas, né? E quando a gente fala que petróleo e gasolina ela causa inflação, Paulo, é porque a política monetária não consegue atuar em commodities? Exato, a política monetária ela atua na sua disposição de comprar, de se endividar, de trocar de carro, de casa, mexe no custo do financiamento em geral. Agora, o preço da gasolina é inflação na veia, porque ela é a base do custo logístico da economia. Então, tudo que você compra tem gasolina lá. O que você come na padaria, o que você almoça, o que você janta, a roupa que você compra, tudo foi transportado de um lugar para o outro, ou envolveu um momento logístico. E todo momento logístico, né, seja via carro, seja via avião, seja via barco, que usa diesel, ou avião que usa querosene, ou caminhão que usa diesel, ou carro que usa gasolina, eventualmente passou pelo custo do petróleo. Então, quando o petróleo aumenta, o custo logístico completo da economia sobe e isso causa inflação. O Banco Central não consegue combater isso que a gente chama de inflação primária. Ele tenta combater a inflação secundária, que é o que? A transmissão desses aumentos de custos de logística para os preços de consumidor, para os preços de serviços e assim por diante, né? Esse é o desafio. Aqui a gente tem a Treasury de 10 anos versus o gráfico do WTI. Mostra que há uma correlação aí, não à toa, né? Quando o WTI subindo, ele puxa inflação e puxa juro, né? No fundo, o que acontece é isso daí, né? De novo, o governo tem pouco controle diretamente sobre o preço do petróleo e da gasolina, a não ser pela via das reservas, de vender reservas, que é o que a gente está falando aqui. Mas esse é um recurso limitado, porque o governo ele não imprime petróleo, né? Ele tem reservas finitas de petróleo, e se ele zerar as reservas dele, pior ainda, porque daí que ele não vai conseguir ter qualquer influência nesse mercado, né? Mas olhando para esse gráfico, Paulo, a gente consegue entender um pouco a visão do mercado? Por exemplo, se eu vejo que o preço do petróleo está subindo, o investidor que acaba aportando em Treasury, eu vou aportar mais em Treasury porque a minha perspectiva é de que o juro vai subir também. É essa a leitura que a gente Exato. pode fazer do mercado? Exato. Em geral, a alta de petróleo é uma indicação de inflação futura, né? É um dos indicadores antecedentes importantes de inflação. Quando o petróleo começa a ficar salgado, todo mundo já põe ali no radar e fala, opa, vai ter mais inflação. Se vai ter mais inflação, o juro vai ficar mais elevado, o Fed vai ter que manter juro mais alto e, eventualmente, isso contamina a curva de juros, a estrutura futura de juros também, né? Não só Não é isso, só né? isso. Se a gente abrir essa Treasury aqui, tem tanta coisa que vai nas costas dela. Bom, aqui ficou meio difícil para enxergar, Paulo. É uma série de gráficos, mas eu acho que ele ficou meio pequeno aí, né? Eu acho que a mensagem principal é a parte ali de inventories, né? Que é os inventories comerciais estão razoáveis até, mas os inventories gerais, né? Que é o estoque, né? O que é inventories? É o estoque de petróleo, tá em mínimas. Se você olhar o segundo gráfico do painel ali do meio, ele tem uma nuvem cinza, ele mostra o teto e o pico de estoques de petróleo. É isso, exatamente. Então vê que a gente está caminhando perto da mínima de petróleo e esse 7 years average é a média dos últimos 7 anos. Então isso mostra que os estoques de petróleo estão em mínimas de 7 anos, ou seja, falta petróleo. Se a demanda subir muito, o mercado está mais para um desequilíbrio de falta de petróleo. Sempre que tem demanda muito maior do que a oferta, o preço sobe. Então esses gráficos mostram que não é tranquila a situação do mercado de petróleo, está meio apertado, um pouco parecido com o mercado de trabalho até, Tainá. Então faltam trabalhadores e falta petróleo, ou seja, há uma pressão latente de aumento de salários e de aumento da gasolina e do petróleo, e isso eventualmente gera inflação, né? E aí, falando em inflação... Boa. Aí são os componentes do CPI, da cesta de preço ao consumidor. Dá para ver que durante a pandemia houve uma explosão de custos de energia, ali em laranja. E aí entra petróleo, gás, né, principalmente os combustíveis ligados ao petróleo, que é querosene, diesel e gasolina. Veja que quase um terço da inflação
se deveu a isso, no auge da pandemia, quando o petróleo foi a $120, especialmente depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente falou já bastante disso. Depois dá uma acalmada, o petróleo cedeu, e agora ali na ponta, você vê que tem um pedacinho laranja ali, que o grosso da inflação está sendo causado pelo Core Services. O que é o Core Services? É o núcleo do preço de serviços. Então, o grosso é Core Services, então é o setor de serviços que está criando inflação nos Estados Unidos. Mas tem uma pontinha ali em cima laranja, que é a energia. Não sei se dá para você ver um quadradinho ali, um retângulozinho. Aquilo ali é o efeito do petróleo. O retângulozinho embaixo, que é o Core Goods, mostra que há uma deflação no preço de bens, que ajuda no controle da inflação. E lá em cima tem um pouco de inflação de petróleo, que atrapalha na inflação. Mas o grosso vem da parte de serviços da economia americana, que está ligada ao mercado de trabalho mais aquecido, custos salariais, custos de trabalho, custos de aluguel, custos de housing, né? Inclusive, acho que você tinha outros gráficos aí que dá para ver essa abertura dos serviços, né? Então aí é o CPI, não é o core, né? Só o CPI mesmo, no mês contra mês. Eu dá tenho para ver aqui o super core aqui, quer que eu ponha para ele? Isso aí mostra que o Core Services é o grande vilão da inflação. Você vê que ele está ali com 0,4, que é muita coisa, né? O Core Goods está com núcleo de serviços está em deflação, comida, alimento pouquinho, né? Do Core CPI de 0,39, o grosso foi o Core Services, né? Você tem mais aberturas aí que eu acho que vale a pena olhar. O que são esses serviços e esse Core Services, né? Isso daí é acumulado no ano. Então veja que acumulado no ano, o Core CPI está em 3,8, o núcleo de inflação está em 3,8, sendo que disso 3,1 é Core Services, 3,1 é serviço. O que tá causando inflação nos Estados Unidos no momento é o setor de serviços. Aí acho que tem um dado aí que abre o que são esses serviços. Tá aí, olha que legal. Então, por exemplo, medical care, né, os custos de planos de saúde, que também nos afetam muito aqui no Brasil, uma alta de 0,13. Educação e comunicação, menos grave, 0,03. Transportes, olha que interessante. O transportes, que é 0,36, que é um serviço, ele é indiretamente afetado pelo petróleo e pela gasolina, que a gente falava há pouco. Então aí a gente está falando da tarifa de metrô, de ônibus, de avião, né, toda a parte de custo de transportes que chega na cesta do consumidor e fala, por que eu vou andar de metrô? O metrô ficou mais caro, o ônibus ficou mais caro, a passagem aérea ficou mais caro. Porque parte relevante disso é o quê? Petróleo, querosene, diesel. Então aí aparece um efeito indireto do petróleo batendo no custo de serviços, especialmente serviços de transportes, né? Aliás, é o grande vilão, né, dessa última leitura de CPI, né, que a gente está aí nesse chamado supercore, que tira outros efeitos inflacionários, aparece o destaque do custo de transporte, né? Aqui a gente tem mais uma comparação ano frente a ano. O WOW ali, para as pessoas entenderem, é o year over year, né? O ano comparado com o ano, né? Comparação anual. O serviço de transportes muito caro, aumentando 2,4%. Esse índice, né? A medida desse super núcleo que a gente chama, que é uma das medidas de inflação, está em 4,7. Metade disso é serviços de transporte, né? Depois tem o medical care, tem uma parte importante que é 0,5, né? Serviços de recreação, cinema, restaurante, parque de diversão, essas coisas, 0,55. Serviço de educação, 0,27. Esgoto e água, esgoto e lixo ali, 0,21, né? Aí tem todo um mapeamento da inflação americana, mas, de novo, fica o destaque dos serviços de transporte que estão dependentes de custo de energia e de petróleo. Na verdade, o que o governo faz é tentar indiretamente derrubar esse custo de transporte, tentando derrubar o valor do petróleo e da gasolina, vendendo reservas. Esse é o movimento que a gente está vendo do governo americano. Tá? Paulo, mas vender essas reservas não é um movimento muito pontual? Totalmente pontual, porque a hora que acabar as reservas, a situação pode piorar ainda mais, porque o preço do petróleo pode estar ainda mais alto e o governo está sem reservas. Então é uma aposta arriscada, né? Ele aposta que o mercado vai se reequilibrar no futuro. Claro, se o preço do petróleo começa a subir, isso passa um sinal, um estímulo para os produtores de petróleo para aumentar a oferta de petróleo. Então a ideia é que o preço vai equilibrando a oferta e demanda. Se o preço começa a ficar muito puxado, todo mundo que produz petróleo no mundo, por exemplo, o Brasil, está produzindo petróleo como se não houvesse amanhã. A Arábia Saudita, a Rússia, a Nigéria, todo mundo vai jorrando petróleo no mercado mundial para tentar segurar os preços. Essa é a ideia. Né? Mas quando você diz que vai jorrando o petróleo, não há também na conta um risco de que a gente não consiga jorrar mais petróleo, de chegar no limite? Ou está muito longe disso acontecer? Ainda tem bastante capacidade? Está muito longe. Ainda tem 100 anos de petróleo para a gente extrair no planeta Terra. A pergunta é a que custo? Quando o preço começa a subir,
Por exemplo, lá na Arábia Saudita eu costumo brincar que se você vai pescar e cava um buraco para pegar minhoca, jorra petróleo, porque o petróleo está quase na superfície. Então, o custo de extração do petróleo no Oriente Médio é ridículo. No Brasil, a gente conseguiu fazer uma mágica. A gente extrai petróleo a 8 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. E a gente consegue fazer isso, se estimava que ia ser $30 o custo, a gente faz isso a $7, $8, que é incrível. Mas tem vários lugares, por exemplo, no Canadá você tira petróleo do xisto lá, das rochas. Então você tira petróleo de solo arenoso, de fundo do mar, de pedra, tem 1000 maneiras de extrair petróleo. Tem umas que são mais baratas e outras que são mais caras. Quando o preço do petróleo sobe, outras formas mais caras de extrair petróleo começam a ficar rentáveis e a oferta de petróleo vai aumentando. Então imagina que a gente tem um estoque de petróleo enterrado no planeta Terra, dependendo do preço, torna-se viável ou não desenterrar esse estoque de petróleo. Para quem está posicionado no mercado, para quem está aí indiretamente ou diretamente envolvido no mercado financeiro, qual que é o impacto do petróleo no mercado financeiro como um todo? Bolsa, juros, como que a pessoa faz essa análise? O efeito direto em ações petrolíferas, se você está investindo em Petrobras, em PetroRio, né, todas as petrolíferas que a gente tem hoje listadas na Bolsa, e indiretamente petróleo e inflação. Então, se o preço do petróleo aumenta, isso pressiona a inflação, isso pressiona taxas de juros, vai te atrapalhar lá no Tesouro Direto, na NTNF, na LTN, você comprou na NTNB, se houver uma pressão inflacionária vinda do petróleo, e se o petróleo cair, isso é desinflacionário, no limite pode ser deflacionário, os preços podem começar a cair dos outros itens da economia. Então é muito difícil falar de inflação sem falar de petróleo, Tainá. No fundo é isso. O estudo do petróleo é um estudo da inflação, por sua vez, é um estudo das taxas de juros. Essa é a conexão. Né? Algo mais de petróleo, Paulo? Acho que é isso. É um tema para olhar praticamente todo dia, toda semana. Se você reparar, você vai ver que a gente está sempre falando de petróleo aqui. Né? Qual que é o peso do petróleo na inflação dos Estados Unidos? Então, no momento, o peso do petróleo aparece na parte de transportes, que tem subido. O custo de metrô, trem, ônibus, avião e navio. Então, o petróleo está um pouco salgado. Preocupa a administração Biden, que está vendendo reservas para tentar segurar isso, especialmente no ano de eleição. Botar gasolina no carro e gasta $50 para encher o tanque. Né? Eu sei porque toda vez que eu estou lá, eu vou lá e gasto $50 para encher o tanque do meu carro. Então, a administração Biden se preocupa com isso. Acho que chegaram algumas perguntas para a gente aqui. Isso com o mundo buscando a descarbonização. Falando nisso, pode acontecer de o preço do petróleo antecipar a corrida pelas alternativas limpas? Sim, isso ajuda. Quanto mais caro está. O problema da energia limpa é que ela é mais cara que o petróleo. Se ela fosse mais barata, a gente já estaria com o mundo limpo. Por que o mundo está sujo? Porque a energia suja é mais barata. O petróleo ainda é a energia mais barata e durante muito tempo ela vai continuar sendo a principal fonte de energia. Conforme o preço do petróleo aumenta, isso acaba acelerando a transição energética, porque as outras energias, né, eólica, fotovoltaica, elétrica, começam a ficar mais baratas quando comparado ao petróleo. Por outro lado, isso é meio que uma faca de dois gumes, porque os investimentos em petróleo começam a cair, porque há um estímulo para investimentos em energias limpas. Conforme os investimentos começam a cair, o custo de extração pode também ficar mais alto, né? Porque você não constrói novas plataformas, novos poços de petróleo e assim por diante. Também o parque fabril, né, ou extrativo de petróleo fica mais limitado, isso pode aumentar o custo de extração. Né? Então tem várias coisas correndo aí em simultâneo. Né? Pergunta respondida. Chegou mais uma, Paulo. O ingresso de mais dólares de exportação de petróleo pode valorizar o real e impactar positivamente a Selic? Sim, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Eu diria que sem essa conta petróleo hoje, nossa taxa de câmbio poderia estar mais desvalorizada, 5,30, 5,40, 5,50. Já tem, nessa taxa de câmbio que a gente tem hoje de 5,10, já tem uma conta importante aí do petróleo. Do nosso superávit de 100 bilhões de dólares de balança comercial, vou dar um chute aqui, não me lembro de cabeça, mas pelo menos 1/3 disso é petróleo. Não fosse esse superávit de petróleo que o Brasil tem, o fluxo de dólares seria menor para o Brasil e provavelmente a nossa moeda já estaria mais desvalorizada.